E hoje nós prosseguiremos daqui a pouco o estudo sobre a teologia da aliança e estamos caminhando também para este momento. Estamos avançando agora dentro da aliança da redenção e começaremos a ver as ministrações da aliança da redenção. O clímax é em Cristo, é em Jesus, na nova aliança. Mas nós hoje já entraremos na aliança da redenção. Vimos na semana passada sobre a aliança da criação e nós vamos prosseguir vendo este assunto tão importante e vendo muito daquilo que nós entendemos hoje como doutrina bíblica. Vamos percebendo como que as coisas nascem, quais são as bases, aquilo que está por trás das nossas crenças, das nossas doutrinas. À noite também teremos a oportunidade de entrega de dízimos e ofertas, o segundo domingo do mês. E os demais comunicados, eu peço aos irmãos que observem no boletim. Nós vamos orar pelos aniversariantes. Hoje é aniversário da Yasmin. A Yasmin está presente? Não está não, né? Nós vamos orar pela Yasmin e na oração vamos interceder também pela família do presbítero Adalmo, da irmã Nercina. Eles estão em viagem. Uma irmã da Nercina está gravemente enferma, e então o presbítero Adalmo, a Nercina, mais alguns familiares viajaram para Ipatinga para estar com a família nesses momentos. Mas hoje é aniversário da Yasmin, no dia 10 será aniversário do Pedro, filho da nossa irmã Estela, no dia 12 é aniversário de casamento do João e da Raquel, no dia 14 da Maitê, filhinha do Gustavo e da Bárbara, e da Sayonara. Sayonara tem feito discipulado, frequentado a igreja à noite, e no dia 15 do Pedro Emanuel. Nós vamos fazer, então, essa oração, e após a oração, estudaremos a palavra de Deus. As classes maiores têm ficado no templo, o de adultos a partir da UPA, e as classes a partir da UPJ têm se separado para estudar a palavra de Deus nas suas classes específicas. Feche os seus olhos agora, mesmo assentado como você está, vamos orar. Agradecemos também pelos que nos visitam, agradecemos à sobrinha do presbítero Gustavo, Ana Júlia, que está conosco, que Deus abençoe. E se porventura houver mais alguém nos visitando nesta manhã, que Deus abençoe também. É uma alegria podermos receber irmãos para juntos cultuarmos ao Senhor. Falemos com o nosso Deus mais uma vez. Deus, que bênção, Pai, que privilégio podermos cantar que Cristo saiu da sepultura, com triunfo e glória ressurgiu. Louvado seja o Senhor, Pai, e que esta mensagem, de fato, a cada amanhecer, nos alente, Pai, nos encha de esperança para prosseguirmos a nossa jornada, especialmente a cada amanhecer do primeiro dia da semana, que como igreja nos reunamos, ó Deus, com alegria para celebrar e possamos, ó Deus, nos encher da sua presença para poder cultuá-lo durante cada um dos dias que se seguirão, então, ó Deus, e vivermos nossas semanas com base naquilo que o Senhor já realizou por nós em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo dia de culto, pelo domingo, pelo dia do Senhor, bênção cristã, ó Deus, algo maravilhoso que o Senhor nos concede através do cumprimento das profecias em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai. Recebe, pois, a nossa adoração. Mais uma vez, deixamos, ó Deus, diante do Senhor a nossa gratidão, como já fizemos no primeiro momento desta escola dominical, através das nossas orações. Senhor Deus, que o Senhor fale conosco agora, ao estudarmos a sua palavra, que o Senhor fale conosco à noite também, quando pela graça do Senhor nos reuniremos,
Que o Senhor, ó Deus, seja conosco neste dia, que é o dia do Senhor, recebendo o nosso louvor, se agradando de nós e se manifestando no nosso meio, Pai. Deus de amor, eu intercedo pelos aniversariantes, pela Yasmin Lopes, pelo Pedro Henrique, ó Pai, pelo João Eduardo e a Raquel, pela Maitê, pela Sayonara, pelo Pedro Emanuel, seja com estas vidas, Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor dê a cada um deles coração grato, coração feliz pelo privilégio de viver, pelo privilégio, ó Deus, de constituir família, pelo privilégio de conhecer o Senhor. Ajude-os, cada um deles, ó Pai, em sua caminhada. As crianças, ó Deus, aqueles que já têm mais experiência, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, e ministra, Deus, a sua graça, a sua paz, a sua bênção. Acima de tudo, que eles sejam gratos pelo fato, ó Deus, de já terem recebido ou tido o privilégio de conhecer a maior das bênçãos, que é o Evangelho, Pai, e estarem na sua presença. Os abençoe assim, em nome de Jesus. Intercedo pelo presbítero Adalmo, sua família, nossa irmã Nercina, ó Deus, e a Analda, irmã da Nercina. Seja com esta família, Deus. Eles tiveram que fazer esta viagem, ó Deus, em caráter de urgência, devido às notícias que chegaram. Mas que eles estejam lá, Deus, debaixo do consolo do Senhor, e que toda a família esteja debaixo deste consolo, Pai. Cuida deles, os abençoe nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por estarmos aqui reunidos, obrigado, ó Pai, pelos que nos visitam, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos receber nesta manhã para estudarmos a sua palavra. Muito obrigado e cultuarmos o Senhor com a nossa vida. Pai, muito obrigado mesmo, é com imensa gratidão e louvor que agradecemos o Senhor pela esperança. Esperança porque ainda aguardamos, mas esperança certa, algo que vai acontecer, porque o Senhor promete, ou o Senhor cumpre aquilo que promete. Tantas promessas já foram cumpridas, e nós aguardamos pelo cumprimento desta última promessa, a vinda final em glória do nosso Senhor, que já nos comprou para si. Louvado seja o Senhor, Pai. Recebe a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração. Amém. Então, que Deus abençoe as classes que descerão, as crianças e os juvenis, e os demais permaneceremos aqui para estudar a palavra do Senhor. Irmãos, nós só compreendemos a graça quando nós compreendemos a queda. E esse é o motivo pelo qual nós prosseguimos o nosso estudo, porque nós estamos caminhando para entender mais a graça, para entender mais o clímax da nossa redenção. Precisamos entender a queda, e esse é o estudo de hoje, é o estudo desta manhã, dentro da teologia da aliança. Inicialmente, eu faria algumas recapitulações e peço aos irmãos que prestem atenção nas recapitulações. É algo que já foi dito no primeiro estudo pelo pastor Vitor, algo que já foi dito no segundo estudo pelo seminarista William, e hoje nós vamos prosseguir, recapitulando e avançando
dentro do que tem sido ministrado para a igreja nesses últimos domingos. A primeira recapitulação que eu quero fazer é a respeito do termo aliança. O que vem a ser aliança? Alguém gostaria de trazer esta definição? Um laço inquebrável, né, Priscila? Parabéns. Então, é um laço inquebrável, inviolável, que envolve mais de uma parte. No caso da aliança bíblica, nós vemos Deus se aliançando com a sua criação, de forma específica, com o homem ser criado à sua imagem e semelhança. Nós podemos também, estendendo um pouquinho mais esta definição de aliança, dizer que a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Um pacto, um acordo, mas de sangue. Isto é, de vida e morte. Vida e morte estão por trás da aliança. Soberanamente administrado, pelo fato de as alianças bíblicas serem alianças que partem da alçada do escrutínio do Deus Todo-Poderoso, do Deus soberano. Ele determina as cláusulas da aliança, ele baixa os termos. Como soberano, como suzerano, ele baixa os termos da aliança. São termos para nos abençoar. Ele nunca nos explora, ele nunca nos oprime, ele nos abençoa. Um pacto de vida e morte, soberanamente administrado. Bom, um outro ponto que eu quero ressaltar, e que já foi também dito nos dois primeiros estudos: as alianças não se suplantam, se suplementam. As alianças não se suplantam, ou não se substituem, ou não invalidam umas às outras, mas se suplementam. Elas lançam significados novos àquilo que já foi anteriormente revelado. A revelação bíblica é progressiva. E dentro, então, da teologia da aliança, nós vemos novos sentidos, novos significados a cada nova ministração. Houve a aliança da criação, conforme foi ministrada na semana passada. Agora nós vamos entrar na aliança da redenção. E numa primeira ministração da aliança da redenção, nós vamos falar sobre a aliança do começo. Nós vamos falar sobre a aliança com Adão. E essa aliança tem lugar no contexto da queda. Ela não vai suplantar a aliança da criação, mas ela vai suplementar. Ela vai trazer significados novos. E será assim adiante, quando estudarmos sobre a aliança com Noé, sobre a aliança com Abraão, sobre a aliança com Davi, sobre a nova aliança. Nós perceberemos este desenvolvimento, esta abertura. É como se começasse mais estreito e fosse alargando os horizontes de sentido, de significado dentro da revelação. Aquilo que eles tinham no momento é aquilo que foi revelado no momento. Aos poucos, a revelação foi sendo acrescentada e hoje nós podemos dizer que somos muito mais privilegiados do que os nossos primeiros irmãos, porque nós temos todo o conjunto da revelação da parte de Deus.
de Adão a Cristo, uma unidade de ministração da aliança caracteriza a história do tratamento de Deus com o seu povo. Vimos a aliança pré-criação entre as pessoas da Trindade e estamos na aliança pós-criação. Então, isso aqui tudo para lembrar, localizar os irmãos acerca do estudo. Na aliança da criação, 3 ordenanças merecem atenção particular e são conhecidas dentro da teologia como mandatos. Na aliança da criação, 3 ordenanças merecem atenção particular: o sábado, o casamento e o trabalho. Isso aqui é muito importante, gente. Muito do que nós vivenciamos hoje como igreja e muito do que nós vemos na própria humanidade como um todo tem a sua base aqui. Porque Deus estabeleceu com o homem criado, a sua imagem e semelhança, na criação, uma aliança, um pacto. E ordenanças foram baixadas. O sábado foi determinado por Deus para livrar o homem da servidão do trabalho e para levar o homem a um tempo regular de adoração, impedindo-o, assim, de perder contato com a fonte supridora de sua própria existência. Vejam a bênção de Deus ao estabelecer o sábado, livrar o homem da servidão do trabalho, levar o homem a se lembrar de que a sua fonte, o seu suprimento vem do Deus Criador. Então, quando o povo de Israel no Antigo Testamento, no 7º dia, parava as outras coisas lícitas dos outros dias e se voltava para o culto, ele estava manifestando que ele era livre em Deus e que a base da vida era o próprio Deus. Assim, o homem não corria o risco de perder contato com a fonte supridora da sua própria existência. E aqui Deus trazia assim, e traz assim, saúde para a vida, descanso, desfrute da criação, lugar para o culto, lugar para a consagração a Deus, consagrar o fruto do trabalho a Deus. O homem trabalhava 6 dias e no 7º dia se apresentava diante de Deus com o resultado do fruto do trabalho e consagrava a Deus. E dizia a Deus: obrigado, obrigado. Aqui está o fruto do nosso trabalho. E nós estamos aqui porque o Senhor nos tem sustentado. O sábado, ordenança baixada por Deus na aliança da criação. O casamento, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, com distinção de papéis entre o ser humano criado, e ao fazer isso, Deus estabeleceu os princípios da vida em sociedade. Gente, isso aqui é tão importante. Quando Deus criou o casamento monogâmico, heterossexual e com distinção de papéis, Deus estava estabelecendo os princípios da sociedade, da vida social. E Ele estava também manifestando o seu próprio ser entre o ser humano criado. Quando a gente estuda a ordenança do casamento dentro da aliança da criação, nós percebemos então que a estrutura da sociedade está firmada dentro do casamento entre um homem e uma mulher.
A estrutura da sociedade está firmada dentro de um casamento que deve ser também indissolúvel. A estrutura da sociedade está firmada quando nós vivenciamos, como seres humanos criados, aquilo que Deus é como Criador. Por que será que muitas vezes nós percebemos uma sociedade desestruturada? Porque os princípios sociais estabelecidos por Deus na aliança da criação estão sendo questionados e muitas vezes abandonados. Nós vemos nos nossos dias, por exemplo, só pegando aqui um ponto, a questão aí da distinção de papéis. Dentro do casamento existe a distinção de papéis. Quando Deus colocou o homem como aquele que deve liderar em favor da mulher, aquele que está ali para cuidar da mulher, aquele que está ali como líder. E hoje nós vemos a sociedade se debatendo através de um movimento onde liderados, ou parte da sociedade liderada por um grupo teórico, entendem que a liderança masculina é algo contra o qual a humanidade deve lutar e se libertar do patriarcado. A mulher deve se emancipar e não ser mais sujeita à liderança humana. Isso quer combater aquilo que Deus estabeleceu como princípio de equilíbrio da sociedade. Quando a gente vê uma sociedade desequilibrada, qual que é a causa disso? Será que é falta de educação na escola? Será que o sistema educacional não está tão bem assim? O que está faltando? Será que é falta de políticas sociais do governo? Políticas educacionais? Não. É abandono dos princípios que foram estabelecidos por Deus desde a criação, desde o passado. Nós percebemos que Deus também estabeleceu o trabalho. E quando Deus estabeleceu o trabalho, nós podemos dizer que o sábado só tem sentido após 6 dias de trabalho. Só há um descanso porque há um trabalho. Só há um cessar das atividades cotidianas para se lembrar da fonte e daquilo que é principal, porque houve uma etapa de atividades cotidianas e que não são desvinculadas do principal. As atividades dos 6 dias devem ser realizadas debaixo desta verdade, de que Deus está por trás de tudo e até os 6 dias de trabalho devem ser vividos para a glória de Deus. Através do trabalho, o ser humano deve manter e desenvolver a criação de Deus, a ciência, a cultura, a arte, tudo para a glória de Deus. Tudo é espiritual. Quando nós estamos no nosso trabalho, nós estamos cultuando a Deus. É um mandato lá da criação. Nós estamos servindo a Deus. E no 7º dia, o povo de Deus no Antigo Testamento se lembrava disso. Tudo que nós fizemos foi por Deus e aqui estamos para declarar isso. Aqui estamos para mostrar que a nossa fonte supridora e o porquê vivemos e fazemos o que fazemos é o próprio Deus. Ele é o nosso foco. A preservação do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos disponibilizados por Deus na criação, tudo está por trás do mandato cultural ou do trabalho. São pontos, irmãos, que foram ressaltados dentro da aliança da criação. Eu quero, por fim, para a gente entrar no tema de hoje, dizer o seguinte, que na aliança da criação, nós podemos ver a ampla abrangência da aliança de Deus com o homem.
a vida com Deus, o relacionamento com Deus, o pacto, a aliança estabelecida por Deus entre Ele e o ser humano criado, não se resume a guardar meia dúzia de mandamentos religiosos, mas engloba o homem todo, o tempo todo, em tudo o que é e faz. A aliança de Deus com o ser humano, a aliança de Deus com a criação, especificamente com o ser humano, engloba o homem todo, repito, o tempo todo, em tudo o que é e faz. É essa teologia bíblica, é assim que começa, lá em Gênesis, capítulos 1 e 2. É o início, é o embrião daquilo que nós desenvolvemos no restante da revelação das Escrituras. A aliança da criação não consistia apenas em não comer do fruto da árvore do conhecimento. Às vezes nós restringimos muito a aliança da criação a isso, não é? Aquele ponto focal ali, olha, o ponto de prova. O homem não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi esse o estabelecimento da aliança da criação? Não. Isso aqui era uma manifestação de que o homem, na vida social, na cultura, no espiritual, estava submisso ao Criador, vivendo para a glória dele. E era um ponto de prova ali. O homem que vivia para o seu Criador entendia que na dependência do Criador, na confiança no Criador, ele seria bem-sucedido como homem. E por isso ele não comeria da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele não queria autonomia. Ele entendia que a sua vida, a sua segurança, estava na sua dependência do Criador. A aliança da criação, pois, vai muito além de simplesmente não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tal ordenança representava uma vida inteira em submissão à vontade de Deus revelada nos mandatos. Certo, irmãos? Eu creio que essa parte inicial, então, apenas aqui uma recapitulação, está bem clara para os irmãos, Então nós vamos prosseguir. Hoje, a aliança com Adão no contexto da queda, entrando na primeira ministração da aliança da redenção. E haverá algumas ministrações. A primeira é essa, a aliança com Adão. Peço a você que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Sim, Vitor. Pastor Vitor, por favor. Nesse contexto da teologia da aliança, não há consenso entre os termos, tá? Então, quando o pastor Isaías aqui afirma a aliança da redenção, também é muito comum a gente ler a aliança da graça ou o pacto da graça. Tá? Inclusive, a nossa confissão de fé vai chamar de pacto da graça. Inclusive, eu usei a aliança da redenção para a aliança da trindade. Então, não há consenso entre os termos. Então, só para os irmãos se confundirem, todas as vezes que o pastor Isaías estiver a aliança da redenção, ele está falando do pacto da graça, que é o pacto que a igreja tem com Cristo após a queda. Ok, obrigado, pastor. Sim, obrigado, é importante, sim, porque há essa distinção de fato com relação aos termos. Então, aliança da redenção ou pacto da graça, tá bom, irmãos? Ficou bem estabelecido, Vamos lá, então, Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 13. O texto da palavra de Deus diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse:
não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, a aliança da criação, então, foi quebrada. Deus entrou num pacto de sangue com o homem. Deus determinou as cláusulas. Com a obediência haveria a bênção e com a desobediência a maldição. Com a obediência haveria a vida e com a desobediência a morte. Um pacto de vida e morte, um pacto de sangue. O homem agora se colocou em posição de infrator, quebrou a aliança soberanamente administrada, e agora então ele deveria morrer. Nós vamos observar que dentro da queda, porém, logo aqui, nos termos que virão em seguida, as palavras de Deus dirigidas à serpente, à mulher e ao homem, nós vamos perceber que, desde essa primeira ministração da aliança da redenção ou da graça, nós vamos perceber que Deus já começa a revelar o seu propósito eterno. De Ele mesmo assumir a culpa do homem. Aqui nós já vemos o Evangelho, embrionariamente. Deus manifesta o seu propósito eterno de assumir a culpa do homem. A queda e a redenção só são correta e plenamente compreendidas dentro dos termos da aliança da criação. O que eu falei, eu quero só frisar com os irmãos, peço
a um de vocês que leia, por favor, o capítulo 2 de Gênesis, versículos 15, 16 e 17. Então, aquilo que eu havia dito, e foi lido aqui agora, as cláusulas do pacto da criação. E nós vamos ver, então, hoje, que após a queda, de imediato, a redenção começa a operar. Deus falando a Satanás, a mulher, ao homem, vai nos mostrar isso. Ele lembra de uma maldição que em cada passagem, unindo a aliança da criação, a aliança da redenção, ou pacto da graça. Palavra de Deus excelente. Nós vamos observar os versículos 14 e 15. Vamos ver o que é que Deus diz à serpente. Depois Deus se dirigirá à mulher e depois Deus se dirigirá ao homem. Palavras de Deus a Satanás. Gênesis 3, versículos 14 e 15. Alguém leia, por favor. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeres ao entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ok. Gente, então Deus dirige palavras a Satanás. É interessante a gente observar aqui o seguinte: o propósito primário dessa palavra não é explicar por que as serpentes rastejam. Tá bom, gente? Não é esse o propósito primário, explicar por que as serpentes rastejam. Não, vai muito além disso. A maldição vai além da serpente e atinge o próprio Satanás. A gente até percebe em textos da palavra de Deus, Satanás sendo referido como serpente. A antiga serpente, como diz em Apocalipse. Então, o texto tem a ver com o próprio Satanás. Por misericórdia do ser humano, algo acontece. Vamos pensar aqui, se fôssemos para seguir a ordem natural das coisas. Deus fez uma aliança com o homem. Satanás engana o homem. E o homem infringe a aliança que Deus havia feito com ele. Ora, agora, o homem estava do lado de quem? De Satanás, não é? Havia infringido a aliança com Deus, quebrado a aliança com Deus. Então o homem agora estava do lado de Satanás. A primeira bênção que nós vemos aqui é Deus estabelecendo uma inimizade do homem com Satanás. Deus não permitindo que o homem permanecesse aliado de Satanás. Isso é bênção. E Deus então começa estabelecendo esta inimizade. O gênero humano, como um todo, não seria aliado de Satanás. Satanás não conquistou o homem ao fazer Adão e Eva caírem em pecado. E Deus coloca então esta barreira aqui. E eu gostaria de ressaltar com os irmãos
algo bem importante que nós vemos aqui no versículo de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus se dirige à serpente falando desta forma: entre a tua descendência, ou a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. O descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Eu quero fazer aqui uma pergunta para os irmãos, para a gente entender um pouco aqui esta questão acerca desta inimizade e acerca do que Deus tem informado aqui, o que a palavra de Deus está dizendo a respeito de descendência da serpente e de descendência da mulher. O que vem a ser isso? Alguém tem alguma noção, gostaria de dar alguma opinião para a gente começar a caminhar aqui? O que vem a ser a descendência da mulher? O que vem a ser a descendência da serpente? Os filhos da mulher e os filhos... Ok. Como, Jaqueline e demais irmãos, nós podemos distinguir filhos da mulher e filhos da serpente? Estamos caminhando. Então, os ímpios são os filhos da serpente e o filho da mulher, ou a descendência da mulher, o Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando lá, estamos avançando. Tudo que vocês falaram é verdade, né? Mas a gente está expandindo aqui. E os que amam a si mesmos. Interessante, né? Os que amam a Deus, os que amam a si mesmos. Descendência da mulher, descendência da serpente. Como é que a gente vai distinguir, ou qual que é o critério para a gente, então, separar os que amam a Deus, os que amam a serpente, os filhos de Deus, os filhos da serpente, os justos que estão com o Senhor Jesus Cristo e os ímpios? A soberania de Deus. A gente tem aqui, Renata, dentro deste ponto, Gênesis 3, versículo 15, o início da manifestação ou da exposição bíblica da teologia da eleição. Aqui nós vemos de forma embrionária a eleição. Quando o homem caiu, todo ser humano, nós já vimos que Adão era o nosso representante no Éden. Correto, gente? Vocês se lembram disso? Que foi falado na semana passada. Adão foi chamado de o representante, chamado na teologia de o representante federal da raça. Adão, então, ele era o nosso representante, juntamente com Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os chamou de Adam, ou humanidade. Adão e Eva, do hebraico, humanidade. Eles nos representavam lá. Era a humanidade representada ali. E quando eles caíram, toda a humanidade caiu. Toda a humanidade, com Adão e Eva, se tornou condenada à morte. Só que quando Deus estabelece inimizade aqui
entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, quando Deus estabelece essa distinção, Ele já está mostrando aqui que daqueles que caíram de forma soberana, Ele atuaria dentro de parte deste contingente e inclinaria o coração desse contingente para se voltar para Ele. Deus atuaria dentro deste grupo todo que com Adão e Eva caiu, potencialmente ali toda a humanidade, e traria para si um povo. E Deus constituiria uma aliança com este povo. Exatamente. Renata, é importante isso que você falou, porque nós vamos ver logo em seguida, Adão e Eva tiveram 2 filhos. Quais que foram os 2 filhos que Adão e Eva tiveram? Caim e Abel. O que Caim fez? Caim era descendente da mulher, assim, por assim dizer, filho da mulher. Mas ele era filho da serpente. Ele matou Abel. É a inimizade entre as descendências. A descendência da mulher, a descendência da serpente e aquela descendência da mulher, no sentido, entendam aqui, por favor, que aqui a gente precisa compreender, aquela descendência que Deus traria, juntamente com Cristo, né, conforme o Jonathan colocou, traria juntamente com Cristo, quando fala do descendente, é um grupo que Deus traria. Alguém abra a Bíblia, por favor, né? Todos abram, podem abrir, em 1 João, capítulo 3, versículo 12. 1 João 3, versículo 12. Alguém que encontrou pode fazer a leitura, por favor. Então o texto fala que Caim era do maligno, não é mesmo? Caim era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que ele fez isso? Já havia distinção aí entre as sementes. E a gente percebe que isso vai prosseguindo. E no lugar de Abel, que Caim havia matado, Deus trouxe Sete. E a partir de Sete, Deus foi traçando uma linha genealógica, chegando a Abraão e passando aí por Isaque, Jacó, Judá, até chegar no Senhor Jesus Cristo. É claro que desta linha genealógica, nem todos são israelitas de fato, nem todos são da fé de fato. Os filhos de Abraão não são aqueles que simplesmente descendem por genealogia, mas dentro desta genealogia veio Cristo. E os da fé são filhos de Abraão. Os da fé são a descendência da mulher que levou até Cristo, e a partir de Cristo, né, a igreja do Senhor Jesus. Está ficando claro para os irmãos esta colocação?
Sim. Então a Renata está colocando a questão de Caim e de Abel, quando Caim já estava por ter sido rejeitado, né, na sua oferta, está virado contra Abel, e Deus ali se aproximou de Caim e disse que se ele procedesse bem seria aceito, mas se não, o pecado jaz à porta. O desejo do pecado seria contra ele, mas a ele caberia dominá-lo. Renata, eu poderia dizer o seguinte, que o convite de Deus ao ser humano é sempre um convite real. O apelo do Evangelho é sempre um apelo real. Quando João Batista, quando o Senhor Jesus Cristo apelavam, apelavam nesse sentido, tá, irmãos? Faziam este comunicado, né, este apelo nas pregações. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista dizia. O Senhor Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é algo real. Assim, quando nós pregamos a mensagem aqui na igreja e dissemos que a mensagem do Evangelho é para a humanidade, a pregação é para toda a humanidade. Mas só terão a condição de crer aqueles que foram tocados por Deus. Então, esta tensão a gente vai ver em toda a Bíblia, sabe, Renata? Deus sempre chama o homem. Noé era pregador da justiça. Ló era pregador da justiça, conforme diz o texto bíblico, interpretando, né, o Antigo Testamento, ou falando do Antigo Testamento no Novo, citando. Noé construiu a arca. E quem é que entrou na arca? Noé e sua família. Mas o chamado foi real. Então é uma tensão que a gente vai sempre ver. Tá bom, Renata? É uma tensão que sempre vai existir. A pregação do Evangelho, a gente pode dizer que é real. Ela é real. Não consegue. E quando Deus toca, o homem consegue. Agora, esta morte natural do homem foi infringida a si pelo próprio homem. O homem quebrou o pacto da criação e por causa disso ele morreu. Ele não tem como responder afirmativamente a Deus. Aí que entra a graça, aí que entra a redenção. Pastor Vitor. Complementando a pergunta da Renata, o fato de Deus apresentar essa escolha ao homem só demonstra a justiça de Deus. É Ele apresentando o critério pelo qual o homem seria salvo ou redimido. Isso não significa que agora, sob o jugo do pecado, o homem é capaz de responder positivamente. Então, como o pastor falou, quando João Batista e o próprio Jesus dizia arrependei-vos e sereis salvos, na verdade isso é uma declaração do critério. Como que o homem é salvo? Através do arrependimento e da crença, da fé. Mas isso não significa que esse homem é plenamente capaz por si, como ele era antes da queda. Inclusive, isso fica muito bem claro, mas se você me permite claro. Aqui, João 8, versículo 42, eu acho que fica muito claro com a pergunta da Renata, que é exatamente esse contexto sobre a descendência da serpente e a descendência da mulher. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42. Jesus está argumentando contra os judeus porque eles não acreditam nele. E olha o que Jesus fala. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus é que estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes
de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Então aqui Jesus deixa muito bem clara essa distinção entre quem são os filhos de Deus, descendentes da serpente, descendentes da mulher, e os filhos do diabo, descendentes da serpente, são incapazes de ouvir a palavra. Por que Caim foi incapaz de ouvir esse apelo que a Renata acabou de ler em Gênesis 4? Porque ele era filho do diabo e não de Deus. Ok, obrigado, pastor Vitor. Eu creio que o texto ajuda bastante a entender, né? O Senhor Jesus, ele chamou em alguns momentos, né, raça de víboras. Raça de víboras. Tem a ver com a serpente, né? Tem a ver com esta questão. Bom, então, entre a humanidade e os descendentes físicos da mulher, existe uma semente de Satanás. A mulher luta com Satanás, a semente da mulher luta com a semente de Satanás, e ele, aqui no singular, ele luta com Satanás. Então, Deus, de certa forma, quando se dirigiu à mulher, uma palavra de graça, mostrando que ela lutaria contra Satanás. Deus estava já trazendo de volta ali Adão e Eva da queda, mostrando que da descendência dela haveria aqueles que lutariam contra Satanás e que dela, nós vamos ver isso mais especificamente, né, na palavra dele, a mulher, que dela viria aquele que lutaria definitivamente e esmagaria Satanás. Eu quero, para a gente passar adiante, citar mais dois textos rapidamente. O primeiro está em Romanos 16. Romanos, capítulo 16. Irmãos, e esses textos são, é muito interessante a gente observar esses textos, que eles vão nos mostrando como que a Bíblia de fato está entrelaçada. E os termos bíblicos, eles vão construindo uma só história. O texto que o pastor Vitor leu, quando mostra, vocês são do diabo, que é o vosso pai. Ele foi homicida desde o começo, nele não há verdade. Vocês são incapazes por serem filhos do diabo. Vejam o que o texto diz aqui em Romanos 16, versículo 20. Alguém leia, por favor, este texto. Esmagará o vosso pé para Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja conosco. Olha, o texto fala nesses termos de esmagar debaixo dos pés. Não nos remete a Gênesis 3? Quando o texto fala que o descendente da mulher teria o calcanhar ferido, mas feriria a cabeça da serpente. E aqui o texto fala da igreja, a descendência da mulher ferindo Satanás. A luta se tornou constante, a igreja tem um opositor, a mulher teve um opositor, e Cristo, o descendente singular da mulher, teve um opositor. Vamos ler, por fim, Colossenses capítulo 2. Colossenses, o capítulo 2, versículos 14 e 15. Que era contra nós o que constava de ordenança, o qual nos
era prejudicial, removeu-o inteiramente e gravando na cruz. Pode ler o 15 também. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, aqui o apóstolo Paulo, falando a respeito desta batalha, falando a respeito desta inimizade, o texto nos mostra que na cruz, o Senhor Jesus Cristo, de forma pública, triunfou sobre os principados e potestades. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo manifestou a vitória. Essa vitória através de sacrifício. Essa vitória, porque nesta vitória, ele se colocou no lugar do homem que merecia a morte. E venceu, sofrendo sobre si a morte do homem que havia morrido, para que o homem que havia morrido pudesse voltar a viver. Certo, gente? Então, aqui nós estamos percebendo as palavras de Deus a Satanás. Eu quero prosseguir e vou procurar ser breve aqui no prosseguimento. Volte comigo a Gênesis, capítulo 3. Só recapitulando, em Gênesis 3, versículos 14 e 15, nós vemos uma palavra de bênção da parte de Deus, quando Deus disse o seguinte: eu vou colocar inimizade entre ti e a serpente. Eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher. Deus estabeleceu a inimizade, correto, gente? Palavra de bênção. Mas não há nenhuma palavra de bênção com relação à serpente. Há palavra de bênção com relação à humanidade, mas não há palavra de bênção com relação à serpente. A serpente, Satanás, continuou debaixo de completa e restrita maldição. Agora nós vamos então para a palavra de Deus à mulher. Versículo de número 16, o texto diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Quando a gente lê essa primeira parte aqui, gente, o que é que vem à nossa memória de início? Bênção ou maldição? Vem maldição, assim, de início vem maldição, não é? Mas a bênção está por trás aqui, logo do começo, porque a mulher não foi impedida de procriar. A bênção por trás do que Deus falou aqui era o fato de que da descendência da própria mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então a bênção está aqui, na procriação mantida. Porém agora, aí vem a maldição. Porém agora com mais dificuldades. As coisas não seriam tão simples. A vida não seria mais tão perfeita como seria caso não houvesse a queda. Ter filhos é uma importante bênção. Uma semente será provida com o fim de entrar em conflito com a semente de Satanás. A mulher é amaldiçoada por todas as várias dores associadas com a sua função de trazer filhos ao mundo. Existe essa maldição, mas a bênção prevalece. A bênção prevalece. Através da própria mulher viria o Salvador. Através da própria mulher. Gente, e prosseguindo aqui, o texto diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz
filhos. Em meio de dores darás à luz filhos. Não é simplesmente o parto, gente. Todo mês, no ciclo menstrual, há essa lembrança. Quando às vezes a mulher tem alguns incômodos, gente, isso tudo vai nos remetendo àquilo que está revelado nas Escrituras. A fragilidade da mulher devido às alternâncias hormonais. O apóstolo Pedro chega a dizer lá no capítulo 3, na sua primeira epístola, olha, homens, tratem da mulher com cuidado, como parte mais frágil. A Bíblia coloca assim. A própria estrutura da mulher nos mostra que a mulher é mais sensível. Correto, gente? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Isso não tem a ver com diferença de personalidade, porque a mulher, de forma específica, pela sua natureza feminina, ela expressa a glória de Deus de uma forma diferente da forma que o homem expressa a glória de Deus. Não é o ser mulher, mas são essas questões que vieram e que às vezes tornam a vida da mulher um pouco mais difícil. Palavras, vou chegar no homem, tá, gente? Vou chegar no homem, tem para o homem também. E não vai ser fácil, não. Mas as palavras vão mostrando que pela queda, o que era para ser perfeito se tornou mais pesado, se tornou mais difícil. E depois, o texto completa dizendo o seguinte: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que aquele relacionamento inicial entre homem e mulher, que seria plenamente harmonioso, agora vai ter interferências. Agora vai ter interferências. E a mulher vai desejar, muitas vezes, a posição do marido. E muitas vezes o marido vai se impor sobre a mulher. Agora, os papéis que foram estabelecidos na criação não serão vivenciados tão harmoniosamente. Certo, gente? O texto mostra, olha, agora os papéis, o homem vai ser líder, mas nem sempre vai ser fácil. A mulher muitas vezes não vai ficar confortável dentro do papel de segurança que Deus estabeleceu para ela, de ser companheira, auxiliadora idônea do homem. Gente, a nossa sociedade, nos dias de hoje, mostra isso para a gente de uma forma escancarada, como eu já adiantei. A insatisfação com os papéis estabelecidos pelo próprio Deus. E o pecado causando isto. E a sociedade com isso vai sendo desestruturada. É interessante, a Renata citou, né, Renata, a questão de Caim. E a mesma fraseologia está por trás aqui. É a mesma fraseologia. A palavra de Deus à mulher e a palavra de Deus a Caim. Quando Deus fala para Caim, o teu pecado ou o teu desejo será contra ti. É contra, não é a favor. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O desejo do pecado seria contra Caim. Caim deveria mortificar esse desejo. A sedução ou a força do pecado seria contra Caim. Agora o texto, então, diz para a mulher que, muitas vezes, essa força se levantaria na mulher
dando a ideia de contrária ao homem. E o homem governando a mulher. Gente, isso aqui dentro do estabelecimento da aliança com com Adão, nos mostrando como que haveria dificuldades aqui, como que haveria lutas, como que haveria barreiras, mas todo o conjunto da Bíblia vai nos mostrar que, através de Cristo Jesus, nós podemos voltar aos princípios de Deus, onde homem e mulher vivem em harmonia, o homem assumindo o seu papel, liderando em prol da mulher, a mulher assumindo o seu papel, se colocando como auxiliadora do homem. Todas essas questões vão nos mostrando, através da revelação progressiva das Escrituras, que essas maldições, elas em Cristo Jesus podem ser superadas. Correto, gente? E eu quero finalizar aqui, entrando rapidamente na palavra de Deus ao homem. Vejam os versículos 17 a 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. A culpa é do homem. Maldita é a terra por tua causa. Deus fala assim para Adão. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Aqui também, irmãos, existe bênção e maldição. A bênção está no fato de que o homem continuaria a se alimentar. Ele não morreria imediatamente. Certo, gente? O homem poderia continuar trabalhando. Ele poderia continuar sujeitando a terra, cultivando a terra, cumprindo o mandato cultural. Assim como aqui no texto anterior, a palavra de Deus, a mulher, o homem poderia continuar cumprindo o mandato social, mas as interferências estariam presentes. Aqui a gente vê a bênção: comerás o teu pão até que tornes a terra, porque a morte vai ser real sim, mas vai ser postergada, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus não retirou a provisão de vida do homem. O homem não enfrentará a morte física imediatamente, porém a obtenção do pão não será sem dor. A maldição não está no trabalho. O trabalho é anterior à maldição, correto, gente? Em Gênesis 2, versículo 15, o trabalho é anterior à maldição. Mas a maldição estará na excessiva exigência de trabalho para que a terra produza. Agora a produção não será 100%. Agora os esforços não trarão um resultado 100% satisfatório. Haverá cardos e abrolhos. Haverá intempéries, haverá dificuldades. Nem sempre será fácil para o homem trabalhar. O homem vai envelhecer, vai se desgastar no trabalho, vai perder saúde. Vai ser difícil. Vai ser quando quer e quando não quer. É assim que ele vai trazer para a sua casa o seu pão. A morte física foi atrasada por misericórdia.
mas não deixará de atingir o homem. Irmãos, a gente vê nestas palavras como que se tornou a vida após a queda. A gente entra na aliança da redenção ou no pacto da graça, na aliança do começo, na primeira ministração desta aliança com Adão, mais uma vez, e nós vemos que houve maldição. Mas quem prevalece é a bênção. Existe desde então, desde sempre, a promessa de que a serpente não prevaleceria. A serpente haveria de ser vencida. Aqui nós estamos iniciando e muitas mensagens tão importantes serão acrescentadas à medida que Deus prosseguir na sua revelação bíblica e mostrando para a gente, contando para a gente a história. Muita verdade maravilhosa virá. Mas eu quero finalizar pedindo a você para ir comigo para Apocalipse. Irmãos, dentro da aliança estabelecida por Deus, a aliança da criação, havia necessidade de morte. Um pacto de sangue ou de vida e morte soberanamente administrado. Havia necessidade de morte caso houvesse quebra do pacto, quebra da aliança. Apocalipse capítulo 4, vejam o versículo de número 11. Gostaria que nós lêssemos, e eu estou na parte final, tá, irmãos? Nós lêssemos juntos aí o versículo de número 11. Tu és digno, vamos ler? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Deus, ele é digno de receber toda a honra, glória, poder por causa da criação. Ele é o Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, é o Deus eterno. Ele tem esta dignidade, a dignidade de criador, a dignidade daquele que merece a criação por sua essência, por ser aquilo que ele é, o Deus criador. Mas eu queria continuar aqui com vocês no capítulo 5, versículos de número 3 e 4. Vamos ler juntos também, versículos 3 e 4. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo... E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aqui, irmãos, o texto está falando sobre o livro selado, o livro da redenção. Em outras palavras, falando a respeito deste pacto, falando a respeito daqueles que seriam redimidos dentro dos caídos. Quem é que poderia agir assim? Quem é que poderia redimir? E o texto diz que não havia nem no céu, nem o próprio Pai. Deus eterno, Deus que não pode morrer.
Não havia no céu, não havia sobre a terra, não havia debaixo da terra, não havia ninguém que pudesse abrir o livro, olhar para ele, não havia alguém que pudesse dar, por assim dizer, prosseguimento ao plano da redenção, à graça manifestada de Deus. Mas vamos prosseguir aqui a leitura. E o texto vai mostrar para a gente, vamos dizer, um reconto da história. Mostrando para a gente o que é que está por trás daquilo que a gente tem falado. Apocalipse mostrando a maravilha desta aliança de Deus. Versículo de número 5. Todavia, vamos ler? Um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Não chores, não há motivo para chorar. Assim como o anjo disse para as mulheres, não chorem. Ele não está mais no túmulo. Ele venceu. Não há motivo de choro. O Filho venceu. Na cruz, ele venceu as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nos diz assim um texto bíblico. Vejam o versículo de número 9 e o versículo de número 10 de Apocalipse 5, versículos 9 e 10, vamos ler juntos também esses 2 últimos versículos. E entoavam novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Deus Pai digno pela criação, Deus Filho digno pela redenção, por sua morte. Ele foi morto, e com sua morte, ele pagou a pena dos filhos de Adão, que foram trazidos pelo próprio Deus de volta, mesmo tendo caído e se colocado debaixo da pena de morte. Deus não desprezou a aliança da criação. Não, Deus cumpriu a aliança da criação quando morreu pelo infrator. As alianças não se suplantam, se suplementam. A aliança da criação continua em vigência. Nesse sentido, aquilo que foi trazido lá de trás, ou que foi colocado lá de trás, continuou. E a revelação foi se abrindo e Deus foi mostrando novas informações. O homem que se colocou debaixo de morte morreu, mas pela eleição, Deus, no seu Filho encarnado, pagou a pena de morte daqueles que por ele haveriam de viver. Morreste, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, nós estamos aí comemorando a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Ele morreu, ele ressuscitou. Como homem, como Deus, ele cumpriu perfeitamente o que precisava para que o pacto da criação fosse cumprido. E nós, ainda assim, filhos de Adão, pudéssemos ser salvos e voltar à vida original para a qual Deus planejou para nós. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Então nós vamos finalizar. Falemos com o nosso Deus em oração. Senhor, obrigado, porque Cristo foi morto. E com o seu sangue, Ele comprou aqueles, ó Deus, que o Senhor, desde toda a eternidade, decidiu salvar. De todas as tribos, línguas, povos, nações, e constituiu um novo povo, um novo reino. Ó Deus, obrigado, porque pela graça, nós podemos fazer parte deste povo. Obrigado, Deus, porque embora ainda no mundo que foi amaldiçoado, onde existe luta, onde existe dificuldade, o Senhor coloca para nós, ó Pai, desde sempre, lá desde Gênesis, o Senhor coloca para nós como que nós podemos viver melhor neste mundo, cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu nas suas alianças. Ó Deus, podemos viver melhor, podemos usufruir da bênção em meio a um mundo amaldiçoado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações e nos ajude a entendê-la, à medida que novas cenas serão acrescentadas e novas realidades serão descortinadas. E assim, Senhor, nos ajude a viver para o Senhor como o Senhor quer que vivamos, conforme a sua revelação. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, nos dê um dia na sua presença. Ó Deus, e pela graça do Senhor, permitindo o Senhor que à noite possamos estar mais uma vez na sua casa, para render graças ao Senhor, porque Cristo já ressuscitou. Louvado seja o Senhor, Pai. Amém.